tarde, companheiros e companheiras. Quero aqui trazer uma saudação para a POESP, agradecer a Aldo por essa iniciativa também, em nome do MST, da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, e dizer que é muito importante ter esse espaço de solidariedade a Cuba, debate e reflexão sobre Cuba. Nós somos filhos e herdeiros da Revolução Cubana. A Revolução Cubana salvou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Durante a ditadura militar, foi Cuba que acolheu, militantes políticos brasileiros que saíram dos cárceres. Todo mundo conhece a história da luta armada no Brasil, quando muitos foram obrigados a capturar diplomatas, como foi o embaixador dos Estados Unidos, para trocar por presos políticos, que estavam morrendo nas cadeias por tortura, e muitos desses, depois de libertos, foram para Cuba. Então, Cuba sempre foi um país solidário, Cuba sempre foi um país que enfrentou as maiores dificuldades para manter viva a solidariedade internacionalista. Cuba, quando fez a Revolução em 59, se colocou à disposição para ajudar outros países. Em 1962, teve a Revolução pela Independência na Argélia, um país africano, um país árabe, um país muçulmano. Cuba enviou equipamentos militares para a Argélia. Cuba ajudou a luta popular e revolucionária em El Salvador, ajudou a Revolução Sandinista na Nicarágua em 79. Todas as lutas dos povos por justiça tiveram um apoio incondicional da Revolução Cubana. Então, por isso, a gente agradece muito e a gente acha muito importante que hoje a gente faça desse momento um momento de fortalecer no Brasil a solidariedade a Cuba. Tem várias campanhas acontecendo no momento contra o bloqueio econômico a Cuba, tem uma campanha pela doação de painéis solares para Cuba, tem uma campanha pedindo petróleo para Cuba. No Rio de Janeiro, semana passada, na frente da Petrobras, as duas federações, Federação Nacional dos Petroleiros e Federação Única dos Petroleiros, a FUP, se uniram numa iniciativa importante da classe operária brasileira, de pedir para o governo Lula que envie petróleo para Cuba, envie gasolina para Cuba, envie óleo diesel para Cuba, enfim. Nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora brasileira para fortalecer ainda mais a solidariedade brasileira para Cuba. Nós, de movimento popular e movimento sindical, podemos fazer muita coisa, mas o governo brasileiro pode fazer muito mais. Porque o governo brasileiro tem condições. A Petrobras tem frota de navios, a Petrobras tem recursos. Então a gente queria que após esse debate, durante a próxima semana aí, Aldo, a gente pudesse ir conversando para ver como que a POESP também se integra a essa luta para fortalecer essa campanha. Petróleo para Cuba, medicamentos para Cuba, alimentos para Cuba, painel solar para Cuba. Vamos dar nossa contribuição para alterar algum dia, em algum momento ali na frente, a correlação de forças para fazer com que o imperialismo estadunidense seja derrotado aqui. Felizes pela iniciativa iraniana, o Irã está dando um exemplo de que é possível sim enfrentar um inimigo tão poderoso como Estados Unidos e Israel e ser vitorioso. Nos enche de orgulho o que o governo do Irã fez, atacando e destruindo bases militares estadunidenses no Oriente Médio. Nunca é muito, mas quem que teve a coragem, a ousadia e a capacidade, qual foi o país e nação para atacar uma base militar estadunidense? O Irã atacou 7, não uma, e atacou Israel, dizem que é um país, mas na verdade é uma base militar estadunidense lá no Oriente Médio. Então, com Cuba, com o Irã, com Palestina, nos somamos aí à luta dos povos e agradecemos essa iniciativa da POESP. Muito importante, aqui são professores, professoras, educadores, educadoras. A gente sabe que todo mundo aqui é um agente multiplicador das ideias que a gente vai conversar hoje aqui. E o Benigno é um militante incansável, para onde a gente convida, ele sempre foi. Então é um grande companheiro, guerreiro, é um representante do que é a diplomacia de um país que fez uma verdadeira revolução. Não é um burocrata, não é alguém que fica sentado no escritório. Ele gasta muita sola de sapato e onde for, num acampamento, num assentamento, numa comunidade, num sindicato, ele sempre esteve à disposição dos movimentos para compartilhar essa história de resistência coletiva. Obrigado, Benigno, por estar aqui. Ele é amigo meu. Boa tarde.
Boa tarde a todas y todos. Y escutando a... Voy a intentar falar portuñol, que soy muy ruim en los idiomas extranjeros. Pero bueno, si falo español, ustedes devagar se van a entender, ¿no? Escutando a Marcelo, lembraba una frase de Fidel, que Fidel es un genio, ¿no? Que Fidel dice que para Cuba ser solidarios es saldar una deuda con la humanidad, porque Cuba ha recibido mucha solidaridad, cierto, cierto. Y en estos momentos difíciles también estamos recibiendo. Pero primero, antes de hablar de Cuba, yo quería unos minutos conversar sobre la situación de mucho perigo que está el mundo. Hecho que nunca antes la humanidad ha estado en peligro de desaparecer. Algunos dicen que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen, no es posible, es posible. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no empezaron en alto, empezaron poco a poco, ¿no? El problema es que el imperio, como conocemos hace 100 años, porque la primera guerra imperialista, según Lenin, ocurrió en el 1895, en Cuba, que fue la guerra, la llamada guerra hispano-cubano-americana, cuando los Estados Unidos invadieron y ocuparon Cuba. Según Lenin, esa fue la primera guerra imperialista del mundo. Claro que hubo otras guerras y otras ocupaciones antes, pero Lenin calificó eso porque estaba el poder financiero detrás de esa guerra, detrás de esa invasión y ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como yo acho, como olho, o poder dos Estados Unidos, un grupo fascista, neofascista. No es solo Trump, es todo el grupo que está dirigiendo los Estados Unidos hoy. Y muchas de las cosas que ellos están haciendo a mí me lembran lo que hizo Hitler en los años 20 y 30 del século pasado. Hubo persecución de los inmigrantes en Estados Unidos. Se lembra bastante a la persecución contra los judíos que hizo Hitler. Los discursos de Trump y su gente son discursos de no es nacionalismo, es chauvinismo acentuado. Yo les propongo que ustedes busquen en internet un discurso de Trump cuando él se reunió con los militares que secuestraron a Maduro. Compañeros y compañeras, se secuestró a un presidente y no pasó nada en el mundo. ¿Sabe? Me sobran los dedos, ¿sí? Los dedos de mi mano para contar los gobiernos que condenaron esa acción. Me sobran los dedos. El discurso, el informe de Trump a la nación, que tuvo lugar hace 2 semanas aproximadamente, es preciso apoyarlo. Fue un reality show, sin duda. Pero cómo está dirigido a elevar el chauvinismo en la sociedad norteamericana. Es impresionante. Pero junto con ese discurso de Trump, hay acciones que van más allá solo de las palabras, ¿no? El secuestro de Maduro, los intentos de recuperar el canal de Panamá, el Golfo de México ya no se llama Golfo de México, ahora se llama Golfo de América, porque América son ellos.
Nosotros no somos americanos. Vivimos en el continente americano, pero no somos americanos. Ellos son los americanos. Martí dijo que hasta el nombre nos lo robaron. Quieren que Canadá sea parte de Estados Unidos. Groenlandia, por sus tierras raras y su lugar estratégico, también parte de Estados Unidos. Todos oyamos una limpieza étnica en Gaza. Por televisión lo vimos. Estados Unidos junto con Israel. Porque son una amenaza para el mundo, porque tienen la bomba atómica. No hay una evidencia de la bomba atómica. No hay una. La OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, dice que no hay evidencia de que Irán tenga la bomba atómica, ni esté cerca de producir la bomba atómica, ni esté perto de producir la bomba atómica. Você lembra a unos 10, 15 años aproximadamente, cuando Bush filho, era presidente de Estados Unidos, e invadieron Irak, sobre pretexto de que tenían armas de destrucción masiva. ¿Se lembran? Al menos en esa época, Colin Powell, que era el secretario de Estado, fue a las Naciones Unidas para convencer al mundo de que Saddam Hussein e Irak tenían armas de destrucción masiva. Ahora no. Han pisoteado las Naciones Unidas. Existen las, yo pregunto, ¿existen las Naciones Unidas hoy? Nada, nada. Bueno, Donald Trump está creando sus Naciones Unidas. El Consejo para Gaza. Han escuchado sobre eso, ¿verdad? El Consejo para, no sé, reconstruir Gaza. Es un consejo seleccionado por Estados Unidos. ¿Quién me conviene y quién no me conviene? Y las Naciones Unidas cada vez para menos. Pero es que también cuando yo estudié en el Instituto de Relaciones Internacionales a muchos años, muchísimos años, yo aprendí que las organizaciones internacionales reflejan a sus integrantes. Y así está el mundo. Las Naciones Unidas no funcionan porque el mundo le tiene miedo al imperio. Le tienen miedo. Le tienen miedo. Los gobiernos no falan. Tienen miedo. Lo que está sucediendo en Venezuela es problema de los venezolanos y ellos tendrán que explicar la historia. Bueno, yo no voy a meterme en ese asunto. Pero el objetivo de Donald Trump en Venezuela fue el petróleo venezolano. El petróleo venezolano. No hay otra. Y por supuesto salir seguro de un presidente incómodo que al igual que Cuba decía lo que piensa y no le tenía miedo al imperio. Pero el petróleo fue el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo de Irán? El petróleo iraní. El petróleo. Uno de los grandes productores de petróleo del mundo y de gas es Irán. China, el 20% del petróleo que importa China proviene de Irán. Si a mañana, que Dios no lo quiera, Estados Unidos controla, porque Trump dice que va a elegir al presidente de Irán, él lo va a elegir. Esa es la democracia del mundo, la democracia que nos quieren vender. Entonces, ese 20% que China importa de Irán, habrá que ver dónde lo consigue, porque ya Venezuela también era un suministrador de petróleo o óleo, ¿cómo se dice? Petróleo. Venezuela era un suministrador de petróleo de Irán, de China. Y ahora Irán
Esperemos que Irán sea el corteaguas de la historia. Están resistiendo ahí heroicamente. Entonces, con Cuba, Trump dijo a 2 o 3 días que Cuba era en español es la guinda del pastel, la cereza Cereja do bolo. la cereza del bolo. La piedra en el zapato de los Estados Unidos. Bueno, porque como no le tenemos miedo, ni le debemos nada, donde quiera nos paramos y les decimos las verdades, que otros no se la pueden decir y otros tienen miedo de decirla. Cuando Trump, primero, antes de secuestrar a Maduro, bloquearon militarmente a Venezuela, de donde iba más o menos el 20% del petróleo que Cuba compraba. Cuba tenía convenios con Venezuela, nosotros suministramos ayuda médica y ellos nos pagaban con combustible. Acuerdos que Fidel y Chávez firmaron hace muchos años. Algo totalmente legal entre dos gobiernos independientes. Trump bloqueó Venezuela, aquí no entra ni sale petróleo, y 0 petróleo para Cuba. El 3 de enero secuestraron a Maduro, ya ustedes conocen la historia. Y el 29 de enero, no suficiente con eso, el señor Trump asigna una orden presidencial imponiendo sanciones a todo aquel país que le venda petróleo a Cuba. Objetivo, estrangular la economía cubana. ¿Es nuevo eso? No, no es nuevo. Es nueva esa acción, pero los objetivos no son nuevos. En 1960, un subsecretario, un viceministro, subsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, escribió un memorándum secreto en ese momento, después se hizo público, que decía más o menos así, que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Y la única forma de acabar con Castro es creando dificultades económicas para que la población pierda el encanto de la revolución, crear dificultades, hambre, así lo dice el documento, hambre, desesperación y la caída del gobierno. Abril de 1960. Por lo tanto, lo que están haciendo hoy no es nada nuevo. Lo han hecho durante casi 65 años. Claro, existía la Unión Soviética, los países socialistas, era otro mundo y el bloqueo a Cuba no nos afectaba tanto como ahora que los países tienen miedo de vender petróleo. La presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, se portó muy bien, pero al final, si le vende petróleo a Cuba, le meten un tarifazo de eso, como lo hizo con Brasil, y se puede caer el gobierno de México. Nos están ofreciendo ayuda humanitaria a varios países. Para el gobierno de Brasil también ha anunciado ayuda humanitaria. Mas Cuba requiere petróleo. No que nos regalen el petróleo, que nos vendan el petróleo. Porque a partir de esa medida del señor Trump, Cuba tuvo que tomar medidas muy drásticas de racionamiento del poco combustible que tenemos en Cuba. Según los medios de comunicación, el último barco, ¿cómo se dice? Barco, con petróleo que entró a Cuba fue el 9 de enero, el último. A 2 meses que no entra petróleo a Cuba. Pero las termoeléctricas nuestras han sido adaptadas a usar ese petróleo. Pero si tenemos el 45%, hace falta el 55%, que hay que importarlo.
venía de Venezuela, venía de México. Entonces la situación, imagínense ustedes que Brasil no tenga petróleo y que mañana te digan, se acabó el petróleo, no hay electricidad, los hospitales no funcionan como tienen que funcionar, cómo llevar los alimentos del campo a la ciudad. Inclusive producir alimentos es difícil porque el regadío, el agua para los cultivos, se genera con electricidad. No hay electricidad o hay menos electricidad, ya no tanta agua. Pero bueno, se produce alimento en el campo. No sé, aquí puedo decir, para un ejemplo, que se produzca alimentos en Hyundai, pero hay que traerlo a San Pablo. ¿Cómo lo trae si no hay combustible para los camiones? La basura, ¿cómo recoger la basura? Los desechos, los desechos, ¿no? Los lixos, ¿verdad? Lixo. Lixo. En fin, es una situación muy compleja. Hay una migración grande, por supuesto, que cubanos que tienen su derecho a decir, yo no estoy obligado a vivir en Cuba, no quiero pasar esto, y muchos están viniendo a Brasil a buscar trabajo, ¿sí?, para ayudar a su familia allá. Y se nos está yendo personas calificadas, porque en Cuba no hay analfabetos. No hay analfabetos. Y a pesar de todos estos problemas, no hay ninguém morando en las ruas. Ninguém morando en las ruas. Pueden morir personas, claro. Pueden morir personas como consecuencia de esto. El gobierno de Estados Unidos está intentando crear una crisis humanitaria en Cuba. Una crisis humanitaria. Con dos objetivos. Uno, que la misma población, se levante contra el gobierno y diga que vengan los salvadores, los americanos. Y si no pasa eso, porque algunos tenemos ética y moral y dignidad, y vamos a luchar hasta el final. Si eso no funciona, vendrán las tropas norteamericanas salvadoras al pueblo cubano. O sea, nos quieren matar de hambre para después salvar. Si alguien lo entiende, que me lo explique. Pero bueno. Hace unos días Trump dijo que iba a haber una intervención amigable en Cuba. Intervención amigable. ¿Alguien puede entender qué es una intervención amigable? Yo sé lo que es intervención y sé lo que es algo amigable, pero intervención amigable no sé, nunca he visto eso. Salvo que también, como nos dicen, que están ayudando al pueblo iraní, bombardeando Irán, para que el pueblo iraní recupere su soberanía. Por eso les decía que estamos enfrente al imperio en su etapa más descarnada, su etapa más violenta, que no tiene límites. No tiene límites. Hoy en la mañana, no sé si se están reuniendo un grupo de presidentes de América Latina, de la extrema derecha o de la derecha, los sumisos del imperio. Ahí están Argentina, el próximo presidente de Chile, que asume dentro de unos días, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que rompió relaciones con Cuba hace unos días, el presidente de Panamá, El Salvador, Honduras, que también sacó la brigada médica cubana de Honduras para hacerle una gracia a los Estados Unidos. Ese grupo escogido por Trump, están allí para crear una alianza contra el narcotráfico, la delincuencia. Muy peligroso, muy peligroso. Ontem, el gobierno de Jamaica ya no pudo soportar más las presiones y el convenio de salud terminaba y sacaron a los médicos cubanos. Quien pierde no es Cuba, quien pierde es la población de Jamaica. Entonces nosotros
Le agradecemos a todos ustedes, a todos los amigos de Cuba en Brasil, que son muchísimos. La solidaridad que se manifiesta de muchas maneras. Una es haciendo barullos para que el imperio sepa que Cuba no está sola, como fue en los años 60, 70. O sea, a mí no me extrañaría que los países de América Latina ahora vuelvan a romper relaciones con Cuba, como hizo Ecuador. No me extrañaría. Ya esa película, ya ese filme lo vimos en los años 60, lo vimos ya. Presión norteamericana. No va a ser nada original. Ya esa película y ese filme ya lo vimos. Por eso, en la medida de que los amigos de Cuba se manifiesten públicamente, eso es una gran ayuda. Hay muchas iniciativas en Brasil de recogida de medicamentos, ¿cómo se dice? Medicamentos, alimentos, Sí, medicamentos. remédios. Remedios. Remedios, los paneles solares, en fin. Le agradecemos a todos. A 2 semanas, a un grupo de desarmados entraron en Cuba. Bueno, no llegaron a Cuba. Los cogimos en las aguas jurisdiccionales cubanas, con armas para provocar un levantamiento en Cuba. Están malucos, ¿verdad? Y esa ha sido la historia de 65 años. Hay experiencias de que con algunos gobiernos de Estados Unidos, Cuba ha podido falar. Obama. Con Obama establecimos las relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. Pero nosotros no vamos a negociar con Estados Unidos sin la más mínima sombra, no sé cómo se dice, a nuestra independencia. Eso no está en juego. No queremos volver a ser colonia americana. Concluyo aqui. Ojalá não haya preguntas. Tá bom. Vamos então? Obrigado, hein? Vamos então. Uma salva de palmas por presença do posto. O nome é Demetrios, né? Então, eu acho que a solução para Cuba, né, é Cuba produz açúcar, seria a biomassa, né? E eu acho que seria, não sei se daria para converter tão rápido as usinas de açúcar. Eu sei que o Fidel não quis, né, anteriormente, do pró-álcool, que eu acho que seria uma solução para Cuba, até para os veículos, mas acho que a biomassa, né, eu não sei se daria o Brasil transferir tecnologia, né, aí teria que falar com o governo brasileiro, implementar, né, e tanto é que o Lula se encontrou com o Bush antigamente, transferindo tecnologia para os Estados Unidos. Né? Eu achei meio estranho isso, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que seria uma solução para Cuba, para a biomassa convertir. Eu não acho que é muito difícil. Né? Já tem usinas de açúcar. Ok. Mais alguém? Caso queira. Por favor. Eu sou Silvana Gomes, professora de Diadema, Silvana. e nós estamos na Solidariedade a Cuba há uns 30 anos, né, Paulo? Mais ou menos. Algo também a gente Sim. se conhece, né, Marcelo? 2 coisas que eu gostaria de salientar. Primeiro, saudar o Aldo, o pessoal da POS. Super importante esse tipo de atividade. Temos que falar muito de Cuba. E está acontecendo uma coisa estranha, né, nesses dias, porque o Trump fala, ó, Cuba é a próxima. Aí você começa a ver militantes históricos apavorados, como diz a minha mãe, né? Fazendo, desculpa a palavra, né? Cagando numa calça, escorrendo na outra. Então, assim, nós temos que acreditar na solidariedade. A gente está nessa trincheira e Cuba deu esse exemplo todos esses anos. Então, agora é a hora de efetivamente retribuirmos essa solidariedade. Em agosto, nós aqui da Associação Cultural da San Martín do Grande ABC, nós não temos sede,
mas nós somos pessoas que há décadas estamos aí, inclusive presentes no movimento brasileiro de solidariedade a Cuba. São mais de 30 grupos de solidariedade a Cuba no Brasil. Em agosto, nós vamos viajar pela 7ª vez. A gente chama de turismo político, que é uma mistura de intercâmbio com descanso, porque o dólar é caro para nós. Então, a gente também tem que aproveitar as praias, as belezas naturais de Cuba. Já somos 25 com a passagem comprada. A gente vai para estar lá no 13 de agosto, que é o natalício do comandante. Esse ano todo tem muitas atividades pelo centenário. Então, divulgar essa viagem, quem quiser ir com a gente, tiver interesse, eu passo informações, a gente faz reunião mensal para preparar o grupo. E é isso, companheirada. Agora a gente tem que arregaçar as mangas. Vocês devem estar sabendo que a Andes, né, está fazendo uma proposta super legal, que é cada profissional doar R$1 do seu salário para Cuba. Eu acho que é uma coisa interessante, né, para a PUESP avaliar. Bacana. Silvana, na medida do possível, se precisar reunir, estou aqui eu, o Paulo, a Soninha da própria coordenação e outros companheiros, a Cida, o Cana, precisar se reunir aqui, está à disposição, tá bom? Caso precisar organizar, fica à disposição. Quem mais levantou a mão? Pode falar. Isso. Só. Então, Fala alto para o pessoal aí. sou uma do Sindicato Jornalista e também tenho Venezuela, Comitê Palestino, uma série de atividades em defesa dos povos que estão sendo dizimados pelo genocídio. Eu queria saber como é que estão as relações com o governo Lula, se ele se dispôs a apoiar, né? Nós levamos uma faixa até, né, quando teve o Lula em Mauá, pedindo que o Lula mande petróleo para Cuba, mas acho que é um pouquinho difícil, né, pelo menos petróleo, mas se está havendo alguma conversação, disposição de ajuda, talvez fosse possível pelas Nações Unidas, já que existe um temor de represália, né, dos Estados Unidos, talvez pela não sei, uma sugestão, né, falar, né, entregar para as Nações Unidas, voltar para levar para Cuba. Então, eu queria saber se tem alguma informação sobre essas relações de apoio, pelo menos humanitário, do governo brasileiro a Cuba. Tá, deixa eu só... Mais alguém? Depois já pega... Sim, depois, né? depois, sim, Isso. depois. Mais alguém quer... Porque nós, há um mês atrás, tivemos uma reunião aqui sobre a questão da Venezuela. Eu estou sentindo a necessidade da gente formar um comitê de solidariedade aos povos da América Latina, uma sugestão, né? Porque essa questão de integração, desenvolvimento da América Latina, inclusive eu faço parte do programa de pós-graduação e integração da América Latina, pela Universidade de São Paulo, e já há algum tempo, desde os 30 anos, como a Silvana disse, nós tínhamos um movimento muito forte. Inclusive, nós mandávamos brigadistas, mandávamos trator para a Nicarágua, a Sabrina está aqui, que é uma das militantes históricas, né? Então, essa questão da intervenção estadunidense está exigindo da gente uma unidade mais efetiva, né, em termos de latino-americanos. Daqui hoje, eu acho que já tem algumas propostas, né, com referência a Cuba. Teve uma proposta com referência à Venezuela, e concretamente a Cuba a gente deve ter alguma proposta mais, né, contundente. Mas a minha sugestão é essa: voltar a se reunir enquanto Comitê de Solidariedade aos povos da América Latina e Caribe. Né? Tá. É isso. Bacana. Mais alguém? O companheiro levantou, depois você... Isso. Pode falar. Isso, é. Primeiras mulheres. Foi nesse sentido, tá legal. Tá? Aquela. De frente a todos. Eu sou Fátima, sou do Partido Operário Revolucionário. Eu vou começar aqui com a fala do nosso companheiro. Ele pegou que nós aqui estivemos um mês atrás na formação do comitê da Venezuela. Nós já tínhamos discutido todo esse ataque do Trump, dos Estados Unidos à América Latina e ao mundo, né, com a Palestina, e hoje eles estão atacando os povos. E quando eles atacam Cuba desta maneira, de uma forma cercar e impedir a entrada de petróleo, transformar Venezuela em seu quintal,
é uma afronta a todos os latino-americanos e os povos do Caribe, não é? Então é necessário fazer uma luta. E a luta tem que ser anti-imperialista. Hoje, nos jornais, nós estamos vendo o Trump ameaçando todos, falando que vai exterminar o Irã, Cuba vai ser o fim de Cuba. É um absurdo a gente enfrentar um gerdame desse, que agora é do mundo, divididos, né, companheiros? É preciso chamar o movimento todo, os movimentos sindicais, os movimentos populares, os movimentos das mulheres, para a gente entrar numa luta anti-imperialista e enfrentar esses governos com coragem, com força de classe, com força da classe operária. É preciso que os sindicatos operários convoquem as lutas anti-imperialistas. Não dá mais para a gente ficar só nas discussões dentro dos setores, dos servidores públicos, que estão fazendo amplamente. É preciso que os operários, nos seus sindicatos, levantem as reuniões. Essa é a discussão e que nós, daqui, saímos com já a proposta de um comitê anti-imperialista e a chamar os companheiros a participar. Obrigado. Meu nome é Sérgio Julião, sou daqui de São Bernardo e cheguei recentemente de Cuba por conhecer, agradecer a minha estadia lá, que foi uma coisa, um sonho de realização. Que bom. E, assim, fiquei surpreendido com o tamanho da ilha, né? Muito grande, tudo muito distante. Mas, assim, a educação do povo cubano, o sistema de saúde, muito me chamou a atenção, educação. Cidade lá com 30 mil habitantes, com 5 universidades. É uma coisa maravilhosa, né? E estou muito próximo eu sou um recém-aposentado, né? Fui gastar meu primeiro benefício lá em Cuba. E aí, a minha intenção era conhecer, né, as religiões, né? Que vocês têm o Museu dos Orixás, né? Não entendo. Museu. ¿La qué? Museu. dos Orixás. Museu. Pela Santeria. El museo histórico de la Santería. El museo histórico De la Santería. de la Santería, sí. E assim, né, fui para conhecer também a parte de produção de alimentos, não tive oportunidade, né, fiquei pouco tempo, pretendo voltar com mais calma, né. E como você vê lá, muita terra degradada pelo cultivo de cana por muito tempo prolongado. Né, tem muita terra sem produzir alimentos, né. E, então, assim, o amigo deu uma sugestão lá da biomassa, maravilhoso, né? Mas também eu imagino que a gente trabalhar com as técnicas de agroecologia mais fortemente, né? Com adubação verde, restaurar esse solo, né? Restaurar esse solo. E porque, assim, essa asfixia, né, que os Estados Unidos está fazendo, agora recentemente com a Jamaica, né? Parece que cortaram o contrato. Um absurdo, né? Porque só exporta amor e apoio ao resto da humanidade. E depois da Revolução, uma coisa que não tem, é inquestionável a importância e o exemplo que Cuba tem para dar para o restante do mundo. Então, esse é meu depoimento aí. Legal. Muito agradecido. Só quero agradecer a Cuba pela melhor medicina do mundo e tudo que vocês fizeram no tempo da Chernobyl. Nós temos mais médicos aqui e lá na minha UBS são 2 médicas cubanas e eu amo, são maravilhosas. Cuba é a melhor do mundo na medicina. Tá. Bacana. Há um declínio do imperialismo estadunidense, uma decadência. E na decadência, a reação deles é ainda mais agressiva. E nós temos convicção de que com a mobilização, com a luta, nós conseguiremos a vitória, mesmo que ele faça ataques militares. Mas nós não podemos esquecer que eles não são invencíveis. A história prova que o imperialismo estadunidense não é invencível e já sofreu derrotas. A questão do Vietnã e a questão do anticomunismo pesa na questão de Cuba.
o Trump quer fazer uma ação anticomunismo e ele tem em mente essa questão de Cuba, assim como na Venezuela, né, praticou uma ilegalidade, tudo ilegal, né, agora foi para o Irã, matou o Ayatollah, que era o líder supremo, prendeu o Maduro em Cuba, tudo isso é ilegal. O que a justiça estadunidense vai fazer com o Maduro na prisão? Ela vai manter a prisão? Não vai. Tem que ter uma contradição aí. Tem uma contradição aí. Então eu quero aqui, com a nossa presença, estamos aqui também com a presidente da associação, a Andréia, Associação de Luta pela Moradia, né, manifestar a nossa grande solidariedade ao povo e ao governo cubano. É isso aí, gente. Obrigado, Horácio. Estamos gravando para poder divulgar ao máximo para que São Bernardo e outros lugares do mundo inteiro, hoje as redes sociais não têm fronteira praticamente, para que possa externar essa nossa opinião, tá bem? Paulo. Bom, boa tarde, eu sou Paulo Neves, sou da Executiva Estadual da APOESP e também da Executiva da APOESP aqui em São Bernardo do Campo. Sou do PSOL e também sou da DLS do mês. A gente, o que nós estamos vivendo atualmente é o imperialismo na sua pior faceta, né? A faceta, o Horácio lembrou muito bem aqui, que essa característica fascista de um sistema que está em crise, e ao estar em crise, ele desnuda-se totalmente, porque ele passa a utilizar a guerra como instrumento de dominação. Antes era apenas a ideologia, a intermediação de subordinados políticos nos países, mas agora é a guerra direta, que invade país, prende presidente, bombardeia países, mata crianças, o assassinato, aquele crime de guerra horroroso das 160 meninas iranianas numa escola, que morreram professoras também, exemplifica o que é a faceta da fusão do imperialismo fascista com o sionismo desse criminoso de guerra que é o Netanyahu. Então nós temos que afirmar isso e, em relação a Cuba, lembra muito os enclosures ingleses, na época da decadência do feudalismo, que os criadores de ovelhas construíam grandes propriedades e cercavam aquele proprietário que não queria se subordinar ao sistema. Então, Cuba hoje está vamos dizer assim, sendo imposto a essa referência de liberdade, de socialismo, como disse os companheiros aqui, disseram os companheiros aqui, está sendo subordinada, vamos dizer assim, está sendo imposto um cercamento moderno, e a única forma que nós temos de romper esse crime que está sendo perpetrado pelo Trump é através da solidariedade. De solidaridad con América Latina, con Cuba, Venezuela, Irán, Palestina, todos juntos. La solidaridad es la cosa más hermosa que hay. Son comparados con las ideas más puras de Cristo, ¿no? Entonces, algunas preguntas que yo creo que debo responder. El tema de la producción de combustible a partir de alimentos. Fidel siempre se opuso a eso. Fidel decía que con tanta fome en el mundo, coger alimentos para hacer combustible. Bueno, ya el mundo ha demostrado que Brasil, que es posible tener mucho azúcar, mucho millo, ¿no? Millo y también combustible. Pero Cuba ahora no tiene ni azúcar ni millo para hacer combustible. Tenemos que comer etanol con azúcar. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos ni azúcar. Porque, por muchas razones, nuestra agricultura, y eso es importante conocerlo, ¿no? Nuestra agricultura ha tenido un gran problema. La revolución hizo una reforma agraria bien radical,
entregó las tierras a los campesinos que la trabajaban, porque en Cuba había latifundios norteamericanos de costa a costa, y distribuyó las tierras. Los hijos de los camponeses se convirtieron en doctores, ingenieros, científicos, y ellos no quieren volver para trabajar la tierra. Entonces, el 85% de la población cubana vive en ciudades, y solo el 15%. ¿Cómo se resuelve eso? Con ciencia y con tecnología. Y no de la agricultura, de la producción de alimentos. Brasil nos está apoyando. El ministro de Agricultura, Teixeira de apellido, creo que Paulo Teixeira, declaró, y yo lo sé, que están haciendo una donación a Cuba de alimentos. Insumos, ainda essa semana. ¿Eh? Alimentos, insumos, ainda essa semana. Sí. Y fue esta semana, ¿verdad? Sí. Arroz, feió, un grupo de alimentos, Sí. de alimentos. Entonces, eso es lo que le puedo decir de eso. No sé más. Hay algunos movimientos de solidaridad que le están pidiendo al gobierno que nos venda petróleo. Bueno, es un problema de ustedes con el gobierno. Nosotros no podemos intervenir en eso. Otra pregunta por acá. No tengo respuesta para los animales. No tengo respuesta. En Cuba, eso, el gobierno no está organizado. No. Popularmente, las personas, en Cuba no hay agresión a los animales. No hay agresión a los animales. Como norma, las personas tienen, igual que aquí, muchos animales en sus casas, sobre todo cachorros, cachorriños, gatos. No hay agresión en la calle a los animales. No es un problema. No es un problema de la sociedad. No es un problema. Y como no es un problema, bueno, cada cual resuelve su problema. Entonces, ¿qué más había? Creo que ya la posibilidad de una agresión militar a Cuba es posible. Claro que es posible. Si Trump no consigue su objetivo por la vía del estrangulamiento y de la creación de una crisis humanitaria, la opción militar está. En los años 80 del siglo pasado, ya esto es público, cuando el presidente Ronald Reagan, ganó la presidencia en Estados Unidos, con el programa de Santa Fe, que es un programa muy parecido a este loco de hoy, a este maluco de hoy, muy parecido. Es la extrema derecha en el poder. Fidel envió a Raúl Castro, que era el ministro de Defensa de Cuba, a hablar con los soviéticos, porque existía la Unión Soviética. Y los soviéticos le dijeron a Raúl, eso fue secreto, gran secreto, de que si los americanos atacaban Cuba, ellos no iban a intervenir. Bueno, que nos iban a seguir vendiendo y dando armas para nuestra defensa, pero no iban a intervenir. Entonces Fidel, por supuesto, su genio, dijo, bueno, y diseñó lo que es la guerra de todo el pueblo, así se llama, nuestra defensa. La guerra de todo el pueblo, en español, la guerra de todo el pueblo en portugués. ¿Qué significa eso? Que les puede estar bombardeando Cuba una semana, un mes, 6 meses, pero para ocupar Cuba, tienen que entrar en infantería, porque la aviación no ocupa, destruye. Entonces nosotros tenemos huecos, como un queso gruyère, un queso gruyère que tiene huecos, ¿no? El gruyère. Túneles, salvar la población y esperar que entren. Ahí comienza nuestra guerra. Ojalá que no llegue esa oportunidad porque va a haber muchos muertos. Los americanos solo entienden de parar guerra cuando empiezan a llegar los muertos de Estados Unidos. En Vietnam, la guerra se detuvo por cuando llegaron los muertos, los marines y los soldados americanos muertos a Estados Unidos. Hasta ahora hay pocos muertos en Irán. Y hay algunas reacciones. Ojalá que los americanos no logren sus objetivos en Irán. Que eso puede provocar que dentro de la sociedad americana haya un rechazo a estos fascistas norteamericanos. Termino con el agradecimiento. Hay que hacer mucho barullo.
las redes sociales. Hoy todos tenemos un periódico en la casa o en el teléfono. La gran prensa del mundo, incluida la de Brasil, es de derecha. Defiende los intereses, sus intereses ideológicos. El Folia, el Globo, el otro, defiendan a Faria Lima. Usted conoce mejor que yo. Entonces, bueno, nuestra tarea es divulgar por todos los medios posibles nuestra verdad, que no es la verdad de ellos. Yo estoy aquí 2 años. En estos 2 años he oído 2, ¿cómo se dice en portugués? Editoriales. Que lo que piensa Folia, ¿no? El editorial, que no tiene nombre, Ninguém escribió, editorial. 2 editoriales en 2 años, donde dice que el bloqueo a Cuba es una excusa del gobierno cubano. No disculpa. Con alguien que piensa eso, no se puede discutir. No se puede discutir. O sea, ellos pueden decir que en Cuba no hay libertad de esto, no hay libertad de lo otro, pero que el bloqueo no existe y que es una excusa del gobierno cubano, vaya, hay que tener límites, ¿no? Hay que tener vergüenza, pero no tienen vergüenza. Muito obrigado a todos. Pessoal, estamos encerrando então nossa atividade. Cadê o Marcelo também? Marcelo quer fazer o... Desculpa, foi estacionar o carro. Hã? Foi estacionar o carro. Ah, foi estacionar o carro, tá. Ronaldo, posso falar 2 coisinhas rápidas? 2 coisas, nós já... Pode falar, isso? 21 de março vai chegar essa flotilha, né, que é internacional, lá em Cuba. A Davina esqueceu de falar, os petroleiros estão mandando um representante para receber a flotilha. Vamos ficar ligados, repercutir isso nas nossas redes, tá? Acompanhar Cuba Real lá no Instagram, que é do Consulado de Cuba, tá muito bom. E é Sol de América, que é um pool de organizações de solidariedade a Cuba, que estamos no Instagram recentemente. Sol de América. E nós, junto com a Rede Latino-Americana de Solidariedade a Cuba e as Causas Justas, lançamos no dia 25 de fevereiro uma campanha continental para adquirir placas fotovoltaicas para mandar para Cuba. Então, a gente está agora nisso, arrumar dinheiro, doação para a Câmara de Comércio Brasil-Cuba para comprar placas fotovoltaicas. Obrigado, hein? Queria agradecer muito, eu vou passar para o Carlos também, a presença do cônsul aqui na nossa subsede, agradecer muito, porque para nós, para mim particularmente, eu cresci defendendo a história cubana, a luta cubana, a revolução cubana. Então, para mim, eu me sinto muito, nós aqui, né? Eu me sinto muito, mas muito mesmo, né? Orgulhoso, né? Nós estamos aqui orgulhosos com a presença de um representante do governo cubano aqui na nossa subsede, aqui em São Bernardo do Campo, aqui no ABCD, MRR. Então, isso é muito importante, é simbólico, mas que essa nossa simpatia e orgulho se traduza também em ações concretas, para que a gente possa ajudar. Porque aqui não é o problema só o quanto, aqui é o problema da iniciativa, né? É fundamental essa solidariedade. Para além da vontade ideológica, também a materialidade da vontade ideológica se faz necessária, tá bom? O Carlos vai entregar um documento para o cônsul, também um documento que tem a ver com a batalha desenvolvida na luta antirracista. Então vamos prestar atenção também a esse momento importante do Carlos aqui. Entregar para o companheiro, aqui nessa cidade de São Bernardo do Campo, é a única cidade das Américas que teve um prefeito denunciado por fazer uma gestão de supremacia branca. E esse prefeito, atualmente, ele é o secretário de segurança da mais importante cidade da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Ele está como secretário de segurança e ele espancou os paulistanos durante o carnaval. Ele espancou, colocou a guarda municipal para poder espancar as pessoas que pulavam o carnaval na cidade de São Paulo.
é um supremacista branco que está como secretário de segurança e foi prefeito da cidade durante 8 anos. Vou deixar com vocês os documentos aí, viu? Obrigado. É uma obra-prima para Cuba. Tá bom? Obrigado, Carlos. Eu achei muito importante a realização dessa atividade, Solidariedade a Cuba, nesse momento em que nós estamos vivendo esse ataque do imperialismo estadunidense por cima de toda a legalidade internacional, cometendo crimes, como ocorreu na Venezuela, como aconteceu no Irã agora, né? E como agora existe essa ameaça a Cuba. Cuba já está sob cerco em todos os aspectos, principalmente a questão do petróleo, a questão da economia. E poderá ocorrer um ataque militar também a Cuba. Então, nós, brasileiros, nós temos que ser solidários a Cuba. Nós temos que multiplicar esse tipo de atividade que foi realizada hoje aqui na PUESP, em São Bernardo do Campo. E nós temos que ter em mente que o imperialismo está num período de crise e até mesmo apontando as suas limitações estruturais. E, portanto, é importante a gente considerar que a mobilização em nível internacional, a mobilização dos movimentos sociais, a mobilização da população é um fator importante para vencermos esses manifestos fascistas e imperialistas que nós estamos vendo hoje por parte do governo Trump. Estamos aqui na PUESP de São Bernardo, num ato muito importante de solidariedade a Cuba. Tivemos um debate muito importante com o cônsul de Cuba e com várias lideranças de movimentos populares, do movimento sindical. O momento exige unidade entre os povos da América Latina, África e Ásia. Solidariedade ao povo da Venezuela, de Cuba, da Palestina e do Irã. Temos que fazer a frente anti-imperialista funcionar no mundo inteiro. Hoje foi um dia de analisar a conjuntura, mas também de fortalecer a nossa unidade e de dizer que é possível vencer o imperialismo como em vários momentos da história. O Vietnã provou isso e hoje o Irã é um novo Vietnã. Que vamos juntar nossas forças, nossos movimentos, para de maneira coordenada fazer a vitória dos povos contra o imperialismo chegar o mais rápido possível. Viva a luta anti-imperialista, solidariedade a Cuba, petróleo para Cuba, que o governo brasileiro envie medicamentos, alimentos e petróleo para a Revolução Cubana. Viva Cuba! É importante a gente ter o máximo de solidariedade com Cuba, porque eles sempre foram solidários com vários países, inclusive com o Brasil, mandando vários médicos. Eu mesma agora tive pneumonia há uns 2 anos, fui atendida por um médico cubano que me salvou. Então a gente tem a obrigação de prestar toda a solidariedade a Cuba e pedir para o governo brasileiro que ajude não só com alimentos, com medicamentos, mas também com petróleo, que Cuba está necessitando muito de petróleo, e a gente vê a situação do país sem energia. Isso é muito grave, porque para tudo. Então, a gente tem insistido, nós levamos uma faixa pelo Sindicato de Jornalistas para que Lula venda petróleo. Quando Lula esteve aqui há uns 3 semanas em Mauá, na cidade de Mauá, que é governada pelo PT. Então, nós estamos nessa luta e nós estamos prestando toda a solidariedade a Cuba. Eu tive a felicidade de conhecer Fidel Castro, não em Cuba, no Chile. Quando morei no Chile como exilada, de 1970 a 1973, e a cidade de Santiago parou para receber Cuba com flores, com bandeirinhas, e onde ia o Fidel Castro, lá estava eu atrás para assistir às suas palestras, os seus discursos muito importantes de solidariedade a todos os povos. Então, gente, vamos colaborar, vamos mandar medicamentos, vamos mandar um Pix também que está sendo anunciado para onde mandar. E é isso, temos que prestar como povo, como trabalhadores, toda a solidariedade a Cuba. Muito obrigada. Nós fazemos parte do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba. São mais de 30 grupos organizados pelo Brasil afora, solidários a Cuba. Queremos chamar a atenção da companheirada, solidariedade política, solidariedade material já para nossa amada ilha, que brindou durante todos esses anos de revolução, solidariedade, médicos, ciência, esporte,
e agora Cuba está sofrendo um momento de agressão feroz do imperialismo. Então, nós temos que responder com toda a nossa força. Estamos aí fazendo campanhas de medicamento, junto com o MST, com a Câmara de Comércio Brasil-Cuba, campanha para compra de placas fotovoltaicas e também convidando todo mundo para ir a Cuba. Vamos fazer turismo em Cuba, vamos participar de eventos em Cuba, o turismo está funcionando, as companhias aéreas estão se adequando a esse bloqueio energético, mas continua. Dia 21 de março o pessoal vai a Cuba acompanhar a flotilha, tem grupo de solidariedade que vai no final de março, pessoal de Minas Gerais, tem brigada do 1º de maio e nós, do ABC, vamos a Cuba para o centenário do comandante Fidel, de 8 a 21 de agosto. Então, Cuba soberana pela autodeterminação dos povos e América Latina como zona de paz. Estamos aqui indignados e falando da nossa solidariedade a Cuba, a revolução que resiste lá, contra esse momento triste que a gente passa no mundo por torturar, por falta que a Cuba passa com seu povo. Mas nós que acreditamos na revolução e acreditamos no socialismo, estamos aqui para se solidarizar. O Brasil está aqui, a América Latina está aqui para enviar com tudo isso que já foi falado, com toda essa solidariedade que eles vão receber lá. E nós vamos continuar resistindo. O Brasil e a América Latina resiste para fortalecer Cuba, fortalecer a luta democrática, fortalecer a luta pelo socialismo. Estou aqui para expressar a minha solidariedade ao povo cubano, porque se existe um sinônimo à palavra Cuba, é a palavra solidariedade. Ao longo da sua história, o povo cubano expressou a solidariedade para todos os povos do mundo. E, dentre os gestos de solidariedade do povo cubano, devo destacar a participação dos cubanos da guerra em Angola. Em 1975, o governo de Angola estava quase caindo porque as tropas do regime racista da África do Sul já estavam combatendo nos subúrbios de Luanda. Quando, em novembro de 1975, desembarcaram as tropas cubanas em Luanda. Ao desembarcarem, os soldados cubanos não foram descansar num alojamento. Eles foram imediatamente engajados no combate, porque as tropas do regime do apartheid já estavam combatendo nos subúrbios de Luanda. Ao longo de muitos anos, os cubanos combateram em Angola. Somente entre 75 e 78, mais de 1000 cubanos tombaram em combate, combatendo o regime racista da África do Sul. Em 78, havia 60.000 soldados cubanos em Angola, o que significa um grande esforço do povo cubano em solidariedade ao povo angolano, ao povo africano, contra o regime racista da África do Sul. E se o regime odioso da África do Sul caiu em grande parte devido ao empenho dos soldados cubanos que deram a vida, que deram sangue para defender a humanidade contra a barbárie racista. Então, camaradas, todos nós somos devedores da solidariedade do povo cubano. E nós temos que retribuir essa solidariedade. Avante, camaradas! Na pele, né, essa pressão, né, do bloqueio americano, do sufoco americano lá em Cuba, das necessidades, da falta de tudo. Então, foi importante isso para a gente se unir, como ele diz, para fazer a luta, se articular contra isso, porque se vai contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Irã, vai ser contra o Brasil. Devemos estar na luta hasta a vitória sempre. Viva Che Guevara, viva Cuba, viva a luta socialista mundial. Obrigado. E nós tivemos hoje essa atividade com o Cônsul Geral de Cuba, o companheiro Benigno Pérez. E
é um momento muito necessário, né? Essa unidade, essa ponte, esse simbolismo e também essa prática de a gente se unir em função dos problemas, que são problemas que não são novos do ponto de vista mais amplo, né? O imperialismo sempre esteve com uma política de violência aberta, ou ora mais velada, ora mais ostensiva, mas sempre uma violência institucional, econômica e uma série de momentos militar também em cima das nações periféricas, né? A América Latina é historicamente esse lugar que foi visado pelos Estados Unidos, e hoje o Trump chutando todos os paus das barracas, demonstrando que não tem mais véu de dominação, uma política ostensiva, violenta, com caráter fascista, está agora ameaçando o continente de uma forma muito mais aberta. E ter o cônsul aqui na nossa subsede da PESP, que é um lugar onde a gente, historicamente, aqui tem se reunido também no ABC para reunir, para organizar a luta aqui na região. A gente quer cumprir esse papel também de poder ser um ponto de partida para avançar nessa luta que, no nosso entendimento, está precisando de avançar na solidariedade e nas ações concretas contra a ação imperialista, não só em Cuba, não só na Venezuela, não só no Irã, mas no mundo todo. Nós estamos aqui nessa atividade aqui na subsede da APOESP de São Bernardo, uma atividade extremamente importante, né? Nós fizemos uma conversa com o cônsul de Cuba e ele veio trazer para nós um pouco da situação como está lá hoje. Então, o que várias propostas foram feitas, né? Várias intervenções também, foi feito um resgate histórico muito importante, né? E o que nós definimos é que será criado, já existe um comitê, né, em defesa da Venezuela, em defesa da Palestina, e agora vamos fazer também o comitê, incluir Cuba também. A necessidade de criação desse comitê, porque diante do avanço do imperialismo estadunidense, né, o que a gente está vendo, esse ataque sistemático aí, né, aos países da América Latina, então é necessário que nós, enquanto o avanço do imperialismo estadunidense. Eu gostaria de dizer que toda solidariedade é importante, ela é de suma importância para que a gente possa ter alguma ação efetiva, mas a ação mais importante, no meu ponto de vista, são as ações de apoio dos governos, e no nosso caso, do governo brasileiro, oferecendo petróleo, oferecendo ajuda humanitária, oferecendo medicamentos a Cuba. Essa atividade realizada pela subsede da APOESP de São Bernardo do Campo, através da coordenação, especialmente o companheiro Aldo Santos aqui, é uma atividade fundamental de solidariedade a Cuba. Estivemos aqui hoje com a presença do cônsul cubano em São Paulo e, efetivamente, é o momento de todos os socialistas, os humanistas que combatem o imperialismo fascista de Trump estarem unidos e unificados para se solidarizarem efetivamente. Nós já temos vários movimentos de envio de suprimentos, principalmente elétricos, né? Painéis solares, mas também remédios para Cuba, e essa campanha será intensificada agora aqui no ABC, mas também no Brasil inteiro. Então, nesse sentido, nós aqui da subsede da APOESP de São Bernardo do Campo estamos integrados e engajados nesse processo, porque a Revolução Socialista Cubana é uma inspiração para todos os revolucionários e socialistas da América Latina e do mundo, e principalmente porque é um país
que se solidariza com todos os povos do mundo. Os médicos cubanos desenvolvem missões no mundo inteiro, né? A ciência cubana, através de vacinas e outros programas também. É um país que não mede esforços em ajudar os demais. Então, nesse momento, chegou a hora de ajudarmos, porque o país está sendo vítima de um cercamento criminoso por parte do governo Trump, que quer efetivamente mudar o regime em Cuba, mas nós, latino-americanos, não vamos permitir. Os cubanos podem contar com a nossa solidariedade, com o nosso apoio. Estamos juntos na luta para o que der e vier, e, em especial também nesse momento em que, infelizmente, o ataque ao Irã, a prisão do presidente, o sequestro, né, do presidente Maduro da Venezuela e de Cília Flores, sua esposa, nós nos solidarizamos com todos esses movimentos que ocorrem na América Latina de repúdio a esse regime fascista, desumano, que pretende mergulhar o mundo na barbárie. Nós não podemos concordar com isso. Então, vida longa ao regime cubano, vida longa ao socialismo e aos revolucionários. Recentemente fui conhecer a grande ilha do Caribe e fiquei surpreendido por tudo que eu vi. 3.000 problemas apresentados, 1.000 solucionados e 2.000 problemas que está diretamente intrínseco com vamos dizer assim, com o sancionamento dos Estados Unidos, comprometendo todo um trabalho maravilhoso que se tem relacionado à humanidade. Um povo altamente educado, um sistema que, se alimentarmos com amor e humanismo, traremos dignidade para boa parte do mundo. Passando aqui para falar da atividade que aconteceu aqui hoje, em solidariedade a Cuba e aos países que estão sendo atacados, né? E agradecer a riquíssima presença do cônsul de Cuba, que fez uma explanação belíssima e nos brindou com a presença, fazendo esclarecimentos sobre o assunto, porque precisamos, sim, fortalecer o comitê e no combate ao imperialismo, porque se nós não fortalecermos, o próximo poderá ser o Brasil, porque estamos aí na rota dos Estados Unidos, como a gente vem acompanhando. Então, muito importante a atividade de hoje e que certamente outras acontecerão. Cuba é um farol que ilumina com a luz do socialismo esse mundo obscuro do capitalismo. Eu sou a Elaine, sou professora aqui da Rede Estadual de São Bernardo do Campo, sou militante da POSP e sou militante da causa animal também. E eu perguntei para o cônsul como eram as atividades de proteção aos animais em Cuba, e ele disse que não há problemas com animais em Cuba, que as pessoas cuidam de seus animais em casa e quase que não há problemas. E se há algum animal abandonado, o animal é cuidado e é tratado ali, não fica a Deus dará. Isso é muito importante, porque assim, Cuba, com tantos problemas, tantas limitações, tantos embargos, ainda consegue cuidar bem de seus animais. E nós aqui, com tanta riqueza, tanta coisa, você não pode sequer colocar um potinho de água para um gato abandonado, que já as pessoas já vêm para cima, dizer que você está atrapalhando, etc, etc. Obrigada, gente. Gente, tudo bem? Eu sou o Ted. Eu tive hoje aqui presente, né, na atividade do cônsul de Cuba, né, aqui na POSP de São Bernardo do Campo. E essa atividade foi feita aqui, né, para a gente poder reafirmar e fortalecer a nossa solidariedade com Cuba, né, que frente a esse avanço do imperialismo estadunidense, né, a de ver, né, os ataques contra, né, o país socialista, né, avançando, né, e se intensificando ainda mais, né, e também frente a esse avanço imperialista no mundo, né, não só em Cuba, mas também na Venezuela,
a gente vê muito também hoje no Irã, né, é muito importante a gente fortalecer, não é, esses laços de solidariedade e também de denúncia, né, contra esses ataques, né? E frente a tudo isso é muito importante nós também mantermos essa unidade, né, contra esse avanço, porque isso pode também chegar aqui no Brasil, né? A gente está vendo muitas das ações estadunidenses, né, numa doutrina Monroe 2.0, né, que está agredindo a soberania dos países, né? Países esses que, no caso, questionam ações estadunidenses, né, ou que não são alinhados, né, e também que têm recursos naturais, mas não cede integralmente aos Estados Unidos, né, e também países que têm relações também com a China, né, que é principalmente por isso que eles fazem esses avanços, né, essas agressões aos demais países, porque está perdendo força para a China, né, então o Brasil, né, mantendo relação com a China também ter esse medo também estadunidense de ter essa relação maior com o país, né, chinês, né, então importante ficarmos atentos. Mesmo diante de uma chuva torrencial aqui em São Bernardo do Campo, dezenas de militantes, simpatizantes e lutadores pela solidariedade humana estiveram aqui na PUESP de São Bernardo do Campo numa entrevista e num diálogo com o cônsul Benigno Pérez, cônsul do cubano aqui em São Paulo. Então nós queremos, mais uma vez, dizer da nossa compreensão, do nosso sentimento de luta revolucionária e dizer que, ao longo da história, vários impérios existiram, mas vários impérios também foram derrotados. E o Império Estadunidense também não será diferente. Nós vamos derrotar o Império Estadunidense, vamos derrotar o nazista do Trump, porque a classe trabalhadora merece e vai lutar para viver condignamente. Então, o avanço do Império Americano representa muito mais a fraqueza deles do que o que pode supor muitas pessoas. Portanto, aqui no Brasil, vamos ficar atentos. Na Venezuela, total solidariedade e liberdade para Maduro. Em Cuba, nossa luta vai continuar solidária porque nossos sonhos de socialismo, de um país referência, diferente do que era Cuba dominada pelos americanos, vai perdurar e vai continuar porque o povo é guerreiro e sabe o que quer. E a nossa luta, vamos agora formar o comitê em defesa da luta dos povos do ponto de vista mundial e a nossa solidariedade internacional, bem como o comitê anti-imperialista aqui na nossa região, mais uma vez. De cabeça erguidas, com a história na mão, nós vamos vencer essa história.